Existe uma versão de Ares que a astrologia popular vendeu para o mundo que é tão distorcida, tão simplificada e tão equivocada que arianos reais mal se reconhecem nela. Não estou falando de pequenos mal-entendidos ou nuances perdidas. Estou falando de ilusões fundamentais que moldaram percepções completamente falsas sobre quem arianos realmente são. Essas ilusões não são acidentais. Elas foram construídas ao longo de décadas de astrologia comercial que prioriza estereótipos vendáveis sobre verdades complexas. E o resultado é devastador. Arianos crescem tentando se encaixar em moldes que não se adequam à sua natureza real, e outras pessoas desenvolvem expectativas sobre arianos que estão fundamentalmente erradas. Chega dessa superficialidade. Hoje vamos destruir sistematicamente as maiores ilusões sobre Ares, uma por uma. Vou revelar não apenas o que está errado nessas crenças populares, mas também porque elas são tão persistentes e qual é a verdade completa que essas ilusões escondem. Então me responde, quantas vezes você foi julgado baseado em ilusões sobre Ares em vez de ser visto pelo que realmente é? Ou quantas vezes você ficou confuso porque um ariano não se comportou nada como os estereótipos diziam que deveria? Vamos acabar com essa confusão agora. A primeira grande ilusão é que arianos são sempre extrovertidos e dominam qualquer ambiente. Essa é talvez a ilusão mais prejudicial porque cria a expectativa de que todo ariano precisa ser a pessoa mais barulhenta e visível em qualquer sala. A verdade, arianos possuem energia intensa e capacidade de liderança, mas isso não significa automaticamente extroversão performática. Muitos arianos são profundamente introvertidos, preferindo liderar através de exemplo silencioso, de competência indiscutível ou de influência nos bastidores. A energia ariana pode ser completamente internalizada. Pensa naquele ariano que passa horas sozinho em projetos obsessivos, que precisa de solidão para recarregar, que lidera empresas mas odeia networking social. Esses arianos existem aos milhões, mas a ilusão popular diz que eles não parecem arianos. Essa ilusão persiste porque extroversão é mais visível que introversão. Os arianos barulhentos chamam atenção, então viraram arquétipo. Mas os arianos silenciosos são igualmente arianos, apenas manifestam intensidade de formas menos óbvias externamente. A segunda ilusão devastadora é que arianos não pensam antes de agir. Essa caricatura pinta arianos como impulsivos e irracionais que simplesmente reagem sem qualquer processamento mental. A verdade, arianos processam informações e tomam decisões rapidamente, não impulsivamente. Existe diferença enorme entre velocidade de processamento e ausência de processamento. Arianos frequentemente chegam a conclusões em segundos que outros levariam dias para alcançar. Essa rapidez vem de inteligência intuitiva altamente desenvolvida, de capacidade de identificar padrões instantaneamente, de experiência acumulada que permite avaliações rápidas. Quando o ariano age sem pensar, frequentemente pensou mais rápido que você consegue perceber. A ilusão persiste porque decisões rápidas parecem impulsivas para quem processa devagar. Se você precisa de 3 dias para tomar decisão que ariano tomou em 3 minutos, você assume que ele não pensou. Mas ele pensou, apenas processou em velocidade que você não reconhece como pensamento. A terceira ilusão cruel é que arianos são egoístas e só pensam neles mesmos. Essa é particularmente injusta porque inverte completamente uma verdade importante sobre arianos. A verdade, arianos são autônomos, não egoístas. Eles tomam responsabilidade por suas próprias vidas, não esperam que outros resolvam seus problemas, e não dependem emocionalmente de validação externa. Isso é maturidade, não egoísmo. Na verdade, arianos frequentemente são extraordinariamente generosos, com tempo, recursos, energia, apoio. Eles são os primeiros a aparecer em crises, os que oferecem ajuda prática imediata, os que defendem ferozmente pessoas que amam. Bora deixar aquele like se você está finalmente se sentindo compreendido depois de anos sendo mal interpretado. Se inscreve no canal porque vou continuar destruindo ilusões sobre todos os signos. E compartilha com arianos que merecem ser vistos pela verdade, não pelas ilusões. O que acontece é que arianos não performam generosidade. Não fazem alarde sobre ajudar, não esperam gratidão efusiva, não transformam bondade em moeda social. Então atos generosos arianos frequentemente passam despercebidos, enquanto qualquer momento de alto foco é rotulado como egoísmo típico de ariano. Essa ilusão persiste porque a autonomia incomoda pessoas dependentes.
Quando você precisa de validação constante de outros, alguém que não precisa parece egoísta por contraste. Mas autonomia é saúde, não egoísmo. A quarta ilusão é que arianos abandonam tudo pela metade. Essa narrativa pinta arianos como incapazes de compromisso ou persistência de longo prazo. A verdade, arianos abandonam coisas que não funcionam. Eles têm capacidade extraordinária de reconhecer rapidamente quando algo não tem futuro e cortar perdas em vez de desperdiçar anos em projetos fadados ao fracasso. Quando arianos encontram algo que realmente vale a pena, pessoa, projeto, causa, eles demonstram persistência monumental. Eles lutam através de obstáculos que fariam outros desistirem. Eles sustentam comprometimento por décadas quando acreditam genuinamente no valor. O que arianos não fazem é desperdiçar vida em situações mortas apenas porque já investiram tempo nelas. Eles não caem na falácia do custo afundado. Eles avaliam constantemente se vale a pena continuar, e quando a resposta é não, eles saem. Essa ilusão persiste porque a sociedade valoriza a persistência cega como virtude. Nunca desista é tratado como mandamento universal, então arianos que avaliam estrategicamente quando desistir parecem volúveis. Mas saber quando cortar perdas é sabedoria, não falha de caráter. A quinta ilusão prejudicial é que arianos não têm profundidade emocional. Essa caricatura sugere que arianos são superficiais, que não sentem profundamente, que pulam de emoção em emoção sem nunca processar nada genuinamente. A verdade, arianos sentem com intensidade devastadora, simplesmente não permanecem nas emoções negativas indefinidamente. Eles processam, sentem completamente, e então escolhem seguir em frente. Um ariano pode sofrer perda tão profundamente quanto qualquer signo de água, mas depois de semanas ou meses de luto genuíno, eles decidem conscientemente não viver permanentemente na dor. Isso não significa que não sentiram, significa que processaram saudavelmente. Arianos têm profundidade emocional enorme, apenas não fazem performance pública de sofrimento. Não cultivam feridas como identidade. Não usam dor como moeda de atenção. Eles sentem privadamente, intensamente, e depois liberam. Essa ilusão persiste porque a cultura frequentemente confunde permanência de sofrimento com profundidade emocional. Se você não está sofrendo publicamente por anos, as pessoas assumem que nunca sofreu profundamente. Mas capacidade de processar e liberar é força, não superficialidade. A sexta ilusão é que arianos são agressivos e procuram conflito. Essa narrativa transforma coragem em agressividade, transformando qualidade positiva em negativa. A verdade, arianos não têm medo de conflito quando necessário, mas não o buscam gratuitamente. Eles simplesmente não evitam conversas difíceis, não fogem de confrontos necessários, não sacrificam autenticidade para manter falsa paz. Quando ariano entra em conflito, geralmente é porque viu injustiça que precisa ser enfrentada, porque limite foi violado e precisa ser reestabelecido, ou porque verdade precisa ser dita mesmo sendo desconfortável. Arianos, na verdade, preferem ambientes harmoniosos, apenas não estão dispostos a comprar harmonia falsa através de silêncio cúmplice. Eles escolhem paz genuína através de honestidade, não paz superficial através de evitação. Essa ilusão persiste porque pessoas avessas a conflito interpretam qualquer disposição para confronto como procurar briga. Se você faria qualquer coisa para evitar conflito, alguém disposto a enfrentá-lo quando necessário parece agressivo por comparação. A sétima ilusão final é que arianos são todos iguais. A astrologia pop criou um molde único onde todos os arianos deveriam se encaixar perfeitamente: extrovertido, impulsivo, agressivo, competitivo, impaciente. A verdade, arianos são tão diversos quanto qualquer outro signo. Existem arianos introvertidos, contemplativos, pacíficos, colaborativos e pacientes. A energia fundamental ariana, pioneirismo, coragem, autenticidade, intensidade, se manifesta através de infinitas variações únicas. Dois arianos podem ser completamente diferentes em comportamento superficial, mas ainda compartilhar essência ariana. Um pode ser CEO extrovertido, outro pode ser artista solitário. Ambos são pioneiros em seus campos, ambos têm coragem de criar caminhos únicos. Reduzir Ares a estereótipo único é ignorar toda a complexidade de humanidade. Ascendente, Lua, outras colocações planetárias, experiências de vida, cultura, trauma, crescimento, tudo isso influencia como a energia ariana se manifesta.
Essa ilusão persiste porque estereótipos são mais fáceis que nuance. É mais simples ter checklist de características arianas que tentar entender como essência ariana se expressa através de infinitas variações individuais. Agora vamos falar sobre como essas ilusões prejudicam tanto arianos quanto pessoas que convivem com eles. Para arianos, essas ilusões criam pressão para performar versão falsa de si mesmos. Ariano introvertido se sente não ariano suficiente. Ariano reflexivo se questiona se há algo errado em não ser impulsivo. Arianos começam a reprimir aspectos genuínos de sua natureza para se encaixar no estereótipo esperado. Ou desenvolvem vergonha sobre ser ariano porque estereótipo é tão negativo. Qualquer um desses resultados é devastador para a autoaceitação. Para pessoas que convivem com arianos, essas ilusões criam expectativas completamente erradas. Você espera explosões que nunca vêm. Você interpreta a autonomia como rejeição. Você não vê generosidade que está acontecendo porque não parece como você esperava. Relacionamentos sofrem porque você está se relacionando com ilusão, não com pessoa real na sua frente. Você critica características que na verdade são forças. Você não valoriza qualidades reais porque está procurando características estereotipadas. Como arianos podem se libertar dessas ilusões? Primeiro, rejeitem completamente a ideia de que existe forma certa de ser ariano. Sua manifestação única da energia ariana é válida, mesmo que não pareça com estereótipos. Segundo, identifiquem o que é genuinamente ariano em você especificamente. Talvez não seja extroversão barulhenta, talvez seja coragem silenciosa. Talvez não seja impulsividade, talvez seja capacidade de decisões rápidas mas informadas. Terceiro, eduquem pessoas sobre quem você realmente é em vez de tentar performar o que esperam. Eu sei que arianos têm reputação de X, mas eu manifesto energia ariana através de Y. Como outras pessoas podem ver arianos além das ilusões? Primeiro, questionem toda generalização que ouvirem sobre Ares. Arianos são sempre. É automaticamente suspeito. Humanos são complexos demais para sempre. Segundo, observem o ariano específico na sua vida em vez de projetar estereótipos. Quais são as características reais dessa pessoa? Como ela manifesta coragem, pioneirismo, autenticidade à sua própria maneira. Terceiro, valorizem qualidades arianas reais que você observa, mesmo que não sejam as qualidades estereotipadas. Se seu ariano é generoso silenciosamente, reconheça isso. Se processa emoções rapidamente mas profundamente, aprecie isso. A libertação dessas ilusões beneficia todos. Arianos finalmente podem ser vistos e apreciados por quem realmente são. Outras pessoas podem ter relacionamentos genuínos com pessoas reais em vez de tentar se relacionar com caricaturas. E a astrologia como um todo se torna mais útil quando transcende estereótipos e abraça nuance. Cada signo merece ser compreendido em toda sua complexidade, não reduzido a checklist de características superficiais. Qual dessas ilusões mais prejudicou você ou arianos que você conhece? Você conseguiu se libertar delas ou ainda está lutando contra expectativas baseadas em falsidades? Compartilha nos comentários porque quanto mais falamos sobre essas ilusões, mais as desarmamos. E se este vídeo te ajudou a ver arianos, incluindo você mesmo, com mais precisão e compaixão, espalhe essa verdade. Cada pessoa que para de acreditar nas ilusões é uma pessoa que pode finalmente ver e valorizar arianos reais. Obrigado por ter mente aberta suficiente para questionar narrativas populares. Nos vemos no próximo, e lembra, verdade sempre liberta mais que ilusão confortável, não importa quão estabelecida essa ilusão esteja.